Oi, amores, boa tarde para vocês. A tia tá passando aqui com esse vídeo extra, porque na aula passada, da página 135, ele falava para vocês dos verbos auxiliares e a tia não falou de verbos auxiliares para vocês, porque no texto não tinha e nas atividades tinha. Então vamos lá. Verbos auxiliares são aqueles que se juntam às formas nominais. Lembra que lá na página 120 ele começa falando do verbo que nós temos o quê? Pessoa, número, modo e tempo. E as formas nominais, não é isso? Você pode ir lá na página 120 e 121. Então, verbos auxiliares são aqueles que se juntam, quer dizer, numa frase vai ter dois verbos. Então, eles se unem aí para dar sentido à frase. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. O mecânico estava consertando a moto. Se você observar aqui, nós temos dois verbos. Já identificaram? Então, o mecânico estava consertando. As formas nominais. Vocês lembram das formas nominais dos verbos? Infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é aquele verbo que termina com ar, ir. Infinitivo. Gerúndio, ele vai terminar com ando, endo, indo. Lembra? E o particípio ado, edo, ido. Pois vocês precisam memorizar isso, porque nos verbos vocês vão sempre relembrar isso. E nos verbos auxiliares não é diferente. Então ele está trazendo para você dois verbos. E ele vai dizendo que o verbo auxiliar, ele auxilia o verbo principal. Então, o primeiro verbo é o verbo auxiliar. Porque ele vai dar sentido a essa frase. Quando eu digo assim, o mecânico estava consertando a moto, aqui eu tenho gerúndio, tá? Aqui eu tenho gerúndio, tá? Ando, endo, indo, certo? Então, o que eu quero explorar é isso. Verbo auxiliar, ele está auxiliando o verbo aqui que está no gerúndio. Se eu disser assim, o mecânico consertando a moto, não fica algo esquisito? Pronto. Então, o verbo auxiliar, ele vem complementar, dar sentido à frase. Você diz, agora eu entendi. Você entendeu porque o verbo auxiliar veio dar sentido ao verbo principal. Então, vamos lá. O verbo auxiliar, ele também, gente, ele vai acrescentando lá no... Por exemplo, lembra que eu falei ainda agora? No modo, tempo, número e pessoa. Tá certo? Por isso, gente, que eu falo pra vocês dessa página 120, ela é muito importante. Porque eu preciso saber os modos, o tempo, as formas nominais do verbo. Tudo isso. Eu preciso saber se... nos pronomes pessoais, né? Como é que ele está lá no eu, tu, ele, nós, vós, eles... Singular ou plural, indicativo, subjuntivo, imperativo, tá bom? Se ele tá no presente, passado, quer dizer, pretérito ou futuro. Então, tudo isso aí vocês precisam o quê? Aprender, tem que sair na mente, certo? E os verbos auxiliares, eu vou dar aqui, os verbos auxiliares, gente, são estes. Vai gravando aí, eu não vou escrever aqui não, tá? Os principais verbos é ter, haver, ser e estar. Verbo ter, haver com H, ser e estar. Esses são os principais verbos auxiliares. Se eu disser pra você, eu tô lendo bem aqui uma frase, tá? Tenho estudado muito essa semana. Gente, ó. Tenho estudado muito esta semana. Quando eu digo essa frase pra vocês... Estudado é o verbo principal. E quando eu digo para vocês, desculpe, tenho estudado muito esta semana, o tenho, ele é o verbo auxiliar. O estudado é o verbo principal. Então, um tá dando sentido para o outro, certo? Então, verbos auxiliares, numa frase vai ter dois verbos e um vai estar ajudando o outro a entender o sentido, certo? Então, para você resolver lá suas atividades, que ainda não resolveu a sexta questão e a sétima questão, vamos lá. Na sexta questão, ele vai pedir para vocês assim, retire do quadro, né? Tem um quadrozinho amarelinho aqui, né?
tem vários verbos. Ele está pedindo para você tirar daí de dentro os verbos auxiliares. Quem são eles? A gente acabou de falar. Então, vamos lá. Você vai retirar houve, teremos, tenho, estive, estarei e será. Então, estas são as respostas da sexta, lá no quadrozinho, e o restante lá abaixo, na letra agora, escreva uma frase, por sua conta você escreve uma frase usando um dos verbos que você selecionou, dos verbos auxiliares. Sétima questão, a letra A, ele mostra uma tirinha aí pra você, e ele pede lá, vamos ler lá, né, tá bom, porque a letra é tão pequenininha que me dói nos olhos. Ó, nunca é pra mim, e eu odeio pegar recado. Na letra A, ele está pedindo para você, copie da tirinha os verbos irregulares. Nós sabemos que os verbos irregulares, eles sofrem alterações nas suas conjugações, certo? Então, vamos para a resposta. O verbo é e odeio, tá? Na letra B de bola, ele está pedindo para você conjugar esses verbos. Como ficaria esses verbos? Na primeira pessoa do pretérito do subjuntivo, tá? Então, ficaria fosse e odiasse. E aqui também eu tinha que aproveitar para explicar que nos modos subjuntivo, como eu acabei de falar para vocês agora, nós temos 3 tempos somente, que é o presente, pretérito imperfeito, que aí no livro ele não fala do imperfeito, e do futuro. Então vamos lá. Gente, por isso que eu tinha falado para vocês que é importante vocês relembrarem e lá para a página 120 e 121. Quando eu vou conjugar o verbo no presente do subjuntivo, eu uso a seguinte maneira, eu vou dar algumas dicas para vocês. Ó, no presente do subjuntivo, eu uso o que antes dos pronomes pessoais. Quem são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, né não? Então, você vai repetir, ó, que, então você repete várias vezes. Que eu, que tu, que ele, e vai fazer a conjugação. Então, presente do subjuntivo, por exemplo, o verbo cantar. O verbo cantar, outra dica que eu quero dar para vocês. Quando eu estou no presente do subjuntivo, o verbo cantar, eu vou fazer uma troca. Eu tiro, quando eu estiver lá no presente, eu vou trocar, vou deixar aqui de novo, eu vou trocar o AR, vou colocar aqui embaixo. Eu vou trocar o AR por A, tá bom? Eu vou trocar o AR, desculpa, gente, é por E. Eu vou trocar o AR por E. Eu tiro aqui essa desinência e troco ela pela letra E. Então, a partir daqui vai ser fácil você conjugar, certo? O verbo é cantar. Troque a letra A por E, e aí você vai ficar assim. Alguém já entendeu aí? Que eu cante. Que tu cantes. Que ele cante. Que nós cantemos. Que vós canteis. Que eles cantem. Então, quando eu vou conjugar lá no presente do subjuntivo, eu troco o ar por E. Aí fica fácil para você conjugar, tá bom? Gente, o pretérito imperfeito, eu vou usar antes... Isso aqui são os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, vamos lá. Antes deles, eu vou usar o se eu. E aí, outra dica que eu quero dar para você, que no pretérito imperfeito, ele vai vir acompanhado aqui destas palavras. Certo? Então, antes dos pronomes pessoais, se eu, se tu, se ele, e na desinência vem acompanhado do SSE. Vamos para um exemplo? Por exemplo, do verbo ficar ou do verbo falar. Vamos lá. Que eu, aí eu vou lá, ó. Olha como fica mais fácil. Se eu falasse, ou se eu ficasse, tá? Se tu falasses, se ele falasse, se nós falássemos, se vós falesseis e se eles falassem,
certo? Então aí nós temos no pretérito imperfeito, ele vai vir acompanhado de quem? SS. Antes dos pronomes pessoais, se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse, se nós falássemos, lembrando que tem um acento no, né? No lá. Se vós falasses e se eles falassem, tudo acompanhado de dois S. Então, quando eu olhar isso aqui, eu vou entender que o modo está no pretérito do imperativo, tá bom? Vamos agora entender do futuro? Vamos lá. No futuro, gente, é super também, a tia tá dando as dicas que no presente, quando eu vou conjugar no presente, ele vem acompanhado do quê? Que eu fale, que tu fales. No pretérito imperfeito, ele vem acompanhado do se. E no futuro, também, ele vai vir neste mesmo estilo. Tanto pode ser se, como eu posso usar o quando. Eu posso usar as duas maneiras aqui, ó. Se eu, né? Aí nós vamos fazer a conjugação. Por exemplo, eu estou olhando aqui do verbo cantar. Quando eu cantar, quando tu cantares, ou tanto faz eu usar o se, como eu usar o quando. Mas se você decidir pelo se, é se. Se você optar pelo quando, é quando. Por exemplo, quando eu cantar, quando, se eu cantar, não é porque não é o futuro, se eu cantar, se, vou tirar aqui, ó, tô dizendo que a gente pode usar os dois, tá? Se tu cantares, se ele cantar, certo? Então aí você vai ter, gente, essa antes dos pronomes pessoais, se ou quando, para identificar o futuro no modo subjuntivo, tá certo? Então a tia quis trazer hoje para vocês essas conjugações aqui no presente, no pretérito imperfeito e no futuro, para que você possa entender a conjugação, entender a letra B de bola, certo? Mais uma vez, encerrando a nossa aula de hoje, para explicar para vocês que verbos auxiliares são dois verbos numa frase em que um está dando sentido para o outro. Então, verbos auxiliares numa frase vai vir com dois verbos. Um é o verbo auxiliar e o outro é o verbo principal, tá bom? Beijo, meus anjos, santa tarde. Fiquem com Deus.